neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós iremos com Cristo Jesus gozar uma vida de eterno prazer e amor, onde nunca perigo qualquer há de entrar, vida gloriosa da graça do Redentor. Salvos por Jesus cantaremos nós no céu, glória, glória, a salvação do Senhor. Eis que todos, anjos e santos sem véu, hemos de ver coroado, Rei do céu, Senhor. Tão alegres seremos na vida ali, pois veremos Jesus que na cruz venceu. Provas Ele nos deu já por ter vindo aqui. Oh, que ditosa esperança do povo seu. Salvos por Jesus cantaremos nós nos céus, glória, glória, a salvação do Senhor. Eis que todos, anjos e santos sem véu, hemos de ver coroado, Rei do céu, Senhor. Ouvintes preciosos, nós vamos ponderar nesse instante sobre o que é um reino. Jesus disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então vale a pena nós pensarmos um pouquinho
sobre reino. O que viria a ser reino? O reino é o governo de um âmbito, é o governo de um povo. Povo é uma povoação, é um grupo de pessoas, de famílias governadas por um mesmo governante. Então, o reino concentra em si o governo daquele povo. O povo escolhe o seu rei. Nós temos isso no Velho Testamento. Israel era sempre governado por rei. Isto depois de preferir ser igual às nações. Então as nações no Velho Testamento eram governadas por reis. Israel quis ser governado como as demais nações eram governadas. No tempo de Samuel, o povo exigiu um rei. E Deus deu pela sua vontade permissiva, não por vontade perfeita, a Saul. Depois então veio o rei Davi, que é um tipo de Cristo, um tipo perfeito de Cristo no Velho Testamento. Muito bem, então nesse reino concentra domínio. Mas para começar, devemos enfatizar bem que não existe reino sem que existam os seus súditos. Não pode existir domínio sem que existam os dominados, aqueles que são dominados por aquele domínio. Então, reino é um domínio concentrado em um homem. É o governo concentrado em um homem, ou então numa mulher, quando se trata de uma rainha. Ainda há algumas nações neste século que ainda têm reis, rainhas, mas quase que como uma tradição, não é? Bom, amados, nós vamos ver as divisões dos reinos aqui na Terra. Nós temos estudado isto e temos encontrado que cada uma das três grandes divisões que se agrupam todos os seres da natureza são o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral. Então, nós encontramos o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral. Muito bem, dentre o reino animal nós temos o homem. O reino animal se entende o animal racional e o animal irracional. O racional recebeu domínio sobre o irracional. Então o homem consegue dominar as baleias, os elefantes, o próprio rei da selva. Às vezes está entre as grades, que é o leão. O reino animal racional domina o reino animal irracional. Agora, nós vamos sentir a necessidade de sermos reinados, dominados. O homem não pode estar suspenso no ar, solto no ar. Se ele sai fora da órbita, ele fica solto aí no ar. Há uma pressão sobre o homem. Aqui na lei da gravidade, dentro da órbita da Terra, nós temos uma pressão que nos segura. Por isso não flutuamos, não ficamos aí no ar. Tem que haver um domínio.
Nós estamos num reino, e se estamos num reino, então temos de ser súditos. Agora, vocês notam uma coisa. No reino racional, animal racional, o homem desempenha o domínio sobre o irracional. Isso de uma maneira orientada, estudada, com estratégias e coisas assim, não é? Porque se um homem enfrenta um leão, pode saber, a menos que aquele mesmo espírito que estava em Sansão entre nele para que aquele homem possa vencer aquele leão. Mas o leão em si, ele é mais possante, é mais poderoso do que o homem. Mas o homem, reunindo os meios do seu reino, então domina o leão, o apanha na armadilha, o prende, põe dentro das grades e chega a trabalhar com ele num circo. Vocês conhecem tudo isso. Mas nós devemos ter aqui agora não simplesmente uma teoria, uma coisa teórica, umas notinhas em papel. Mas devemos ver que isto não é leite desnatado, mas é alimento sólido, é coisa real. Deus sujeitou tudo, todas as coisas a um domínio. O profeta Isaías disse: o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a sua manjedoura. Jeremias disse que o mar vai até ali, aonde Deus ordenou, e dali ele volta. O mar. Se o mar quisesse, ele podia fazer muita coisa, não é? Acabar com essas capitais maravilhosas aí, com essas praias, não é? Tão enfeitadas como estão. Dentro de segundos o mar poderia se levantar e acabar com tudo isso. Mas ele obedece, disse Jeremias. O mar obedece. Tudo está sob um controle. Todas as galáxias, todo o universo está sob um controle. Está sob um reino, sob um domínio, sob leis. Mas e o reino animal racional? Como vai ele? Jesus disse: mas buscai aqui, para mim, dá para entender assim. Buscai quer dizer, esse reino de Deus é para aqueles que se submetem a ele voluntariamente, para aqueles que o desejam de coração, porque Deus nos deu livre arbítrio e capacidade de escolha. Sabemos que Deus tem o seu reino e Satanás também tem o seu reino. O reino de Deus é permanente. O reino de Satanás é passageiro, é transitório, é efêmero, portanto. Jesus recebeu a oferta de Satanás. Todo o reino deste mundo foi oferecido a Jesus Cristo lá no Monte da Tentação, para simplesmente prestar-lhe um culto. O que tem isso? Nós estamos sozinhos aqui, ninguém está vendo? Ajoelha-te, adora a mim, e eu lhe darei tudo isto aí, tudo o que você está vendo, até o fim de todas as coisas, eu lhe darei. João disse: o mundo está no maligno. São João disse assim: o mundo está no maligno. Isso quer dizer, o mundo está sob o domínio do maligno. Esse maligno é Satanás, é o adversário. Então, amados, nós vamos constatar aqui que buscar quer dizer submeter-se, desejar o reino de Deus e sua justiça. Essa justiça para mim é a sua disciplina, é a sã doutrina que nos últimos dias os homens não suportariam.
e, tendo comichão nos ouvidos, amontoariam doutores para si, conforme as suas próprias concupiscências. Nós já temos aprendido o que é reino, e agora já estamos constatando que há o reino do maligno e o reino de Deus. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. E se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. São João, capítulo 18, verso 36. Ora, Paulo disse, mas a nossa cidade, se referindo a Santa Jerusalém, não é da terra. Ela é do céu, você sabe que ela descerá ataviada como a noiva, em forma de uma pirâmide, a Santa Jerusalém. Oh, que maravilha! Quando nós podemos descrever um pouquinho do reino de Deus, nós ficamos embebidos. Quando nós podemos ver um pouquinho que essa mente pode conceber, nós ficamos maravilhados. Porque toda a maravilha da terra, todo o gozo do reino terreno é um inferno em relação à glória, ao gozo do reino de Deus. Você entende isso? É um inferno. Tudo que você conseguir de bom aqui na terra, no sentido natural, é um inferno em relação, comparando com o reino de Deus, com a glória de Deus. E esse reino está reservado a quem? A quem o busca de coração. A quem o busca em primeiro lugar. Nós sabemos que um dia Jesus virá, com poder e glória, e tomará sua autoridade para reinar aqui como rei. Ele será o governador da terra. Jesus Cristo mesmo, no milênio. Ele governará a terra. Por enquanto, não. Por enquanto, quem governa a terra é Satanás. E a diferença está justamente nisso, que enquanto Satanás governa, há crimes, há roubos, há vícios, há prostituição, há injustiça, há desobediência, há transgressões, há feitiçarias, há idolatrias, há suicídios, tanto em massa como individual, através do fumo e do álcool e de outras coisas por aí, formando milhões e milhões por ano, não apenas um pouquinho ali. Estava lendo uma revista de crédito que 100 médicos suicidam, em média, por ano, nos Estados Unidos. 100 médicos. Uma média, essa é a estatística. Mas que coisa tremenda. A maioria viciados. Um médico me dizia assim, com muita autoridade, com muito peso: oh, nenhum médico deveria fumar. E eu li na mesma revista dizendo que os médicos estão fazendo uma campanha nos Estados Unidos e eles próprios deixando de fumar. Numa revista de circulação internacional, diz que os psicólogos estão tirando a televisão de suas próprias casas. Mas não adianta, meus ouvintes. Isso é nobre, isso é bonito, preservar a fauna, tudo isso é importante. Devemos fazer o que podemos no sentido. Mas o reino de Satanás tem de chegar a seu ápice, e ele tem chegado. Ele tem detonado, ele está com seu último cartucho. As mulheres não têm modas mais sensuais, novidades mais sensuais do que as que já usaram. Não existe meio mais.
não tem mais aonde degradar-se. Já chegou lá no pico mais alto. Não tem mais aonde ir. Não há novidade mais para o mundo. Nem ir na lua, nem ir no fundo do mar, nem sair despida na rua, nem coisa alguma é novidade mais. Fumar, beber, inovações todos os dias, nada é novidade. Satanás tem lançado mão de todos os seus recursos e ele tem que chegar ao seu fim. Este reino de Satanás tem que chegar ao seu fim. Esse Éden satânico tem que chegar ao seu fim. E como isso deve fazer os peregrinos de Deus? Porque, na verdade, o reino de Deus está na terra, mas individualmente, sobre pessoas, distintamente sobre pessoas. Deus trata com gentios individualmente, com pessoas, com a mulher, com o homem, com a pessoa individualmente. Deus reina em você individualmente, para depois então você pertencer ao seu reino, ao seu palácio, à Santa Jerusalém. Depois então você governar com ele no milênio. Se ele pode hoje te dominar, se você hoje pode voluntariamente se submeter ao seu reino, ao seu domínio, ser um de seus súditos, fique sabendo, você será a rainha do milênio. A igreja é considerada a rainha, e como José, chamado do Egito, recolheu a sua esposa gentílica para tratar com seus irmãos judeus, assim também Jesus Cristo recolherá essa rainha, essa esposa eleita, tirada dentre os gentios, no seu palácio, e logo estará tratando com os judeus, antes de dar introdução ao milênio. Então vocês querem saber por que os nossos homens não fumam, não bebem, não prostituem? Por que as nossas mulheres não acompanham esta moda do mundo, do reino do mundo? É porque há um outro reino sobre elas. Há um reino de Deus. Ela tem as Escrituras como regra de fé. Eles têm as Escrituras como regra de fé. Nossa cidadania está no céu. Estamos no espírito do reino onde nascemos. Somos filhos de Deus, portanto somos co-herdeiros com Cristo. Agora pense um pouquinho, enquanto nós pedimos a Deus para te abençoar. Qual reino eu estou pertencendo? O que é que inspira os meus desejos? A minha fé tem a Bíblia exclusivamente como sua regra? Eu tenho a Bíblia como regra de fé em sua totalidade? Ó Deus, abençoa cada um que humildemente se inclina diante do Senhor e analisa nesse instante a sua posição em relação a estes reinos. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos esta graça. Amém, Senhor. Amém. Deus fala comigo através do vento. Deus fala comigo através do meu pensamento. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala,
falar comigo. Deus fala comigo quando sozinho me encontro. Deus fala comigo nos lindos hinos que eu canto. Deus fala, Deus fala, conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala, eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo, por mais indigno que eu seja. Deus fala comigo no santuário da igreja. Deus fala, Deus fala, conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala, eu sei que Deus fala comigo. Com Cristo eu terei, e na glória com Ele chegarei. Ele é o meu fiel amigo, e com Ele não temo perigo. Sigo cantando, cantando hino novo. Eu estou alegre, alegre eu estou. Sigo cantando, cantando hino novo. Eu estou alegre, alegre eu estou. O meu Cristo deu me nova vida, e com Ele não tropeçarei. No caminho eu estou seguro, pois estou